Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo Caetano, eu sou coordenador executivo do IAS e eu trabalho muito diretamente com as ferramentas que criamos e com toda a organização de conhecimento que a gente faz. A nossa mesa hoje, eu agradeço muito aos companheiros aqui de mesa, ao Rubens Filho, do Trata Brasil, Américo Sampaio, do Nara, Letícia Barbosa, do BNDES, o Tomás Kipnis, do Saneamento Inclusivo, e a Paula, que acabou de fazer a apresentação também do IAS, e que engatou ali nessa nossa conversa, que tem mais a ver com como que a gente faz esse monitoramento dos avanços do saneamento, tendo como meta, tendo como alvo ali o 2033 e os índices que a lei traz de 99% de atendimento de água e 90% de atendimento de esgoto. O que eu vou mostrar para vocês, na primeira mesa, foi apresentada um resumo da publicação Saneamento 2021, mas esse processo de fazer essa publicação gerou um material muito rico e que, como faz parte das missões do IAS, a gente quer tornar toda essa organização de conhecimento e esses dados disponíveis a todos. Então, além da publicação, a gente está lançando hoje também esse observatório do Marco Legal de Saneamento, que traz ali, eu vou explicar um pouco mais, mas esse detalhamento todo da regionalização, acesso às legislações e aos mapas, uma ferramenta de analítica, de exploração de dados, então não é só um painel de dados, como a gente vê geralmente com um resumo de indicadores, mas sim uma ferramenta ativa de análise, de exploração, para entender os indicadores já organizados por região. E, por fim, uma ferramenta que a gente lançou no ano passado, que é a Municípios e Saneamento, que aí traz município a município os seus principais dados sobre todos os componentes do saneamento, de uma forma mais simples, para que o cidadão também possa entender esses componentes e ver os dados de seu próprio município. Nossa grande motivação é facilitar esses dados, como eu disse ali no início. A gente entende que é uma ferramenta de utilidade pública para ser usada no apoio à tomada de decisão, e que também é de nosso desejo já trazer os dados agregados pelos novos arranjos territoriais, sejam as microrregiões, as unidades regionais ou os outros que devem estar em formação aí, né? Esse é um trabalho contínuo, porque esses arranjos territoriais ainda não estão totalmente definidos. Então, é também importante ressaltar que isso é um trabalho contínuo, que ainda vai durar ali por todo um bom tempo e faz parte do nosso objetivo como instituição fazer esse monitoramento ativo. Grande parte dos nossos dados que a gente usa são os dados de SNIS. A gente usa esses dados por eles terem essa série histórica bastante relevante para o acompanhamento do monitoramento e por eles estarem mostrados desagregados ali por prestadores e também municípios, e ele, sem dúvida, ali é um ponto de partida para o Sinisa, que é a principal ferramenta ali de aferimento dos indicadores que está preconizado na lei anterior de 2007. Falando um pouco para vocês desse desafio do que é produzir essas ferramentas, né? A gente teve um foco muito no monitoramento da regionalização dos estados, desde a aprovação da lei, e vocês imaginam, são 27 unidades da federação ali, 26 estados. Cada estado tem uma forma de divulgar suas leis de uma forma diferente, em níveis diferentes de usabilidade e disponibilidade também de informações. Os padrões que vêm esses arquivos da lei também é bastante caótico.
alguns anexam tabelas, outros escrevem os municípios em sequência, de uma forma muito difícil de ler via máquina. Então, existe ali um trabalho de tratamento de dados muito intenso. E, além disso, cada estado segue ali um padrão de nomes, então não há uma padronização única com relação ao IBGE, muitas vezes confundem distritos e sedes municipais numa mesma lista. Então, foi um grande desafio realmente reunir esse material nessas ferramentas. Com relação à governança, regulação e planejamento, a gente também tem essa questão da diversidade, de muitas agências pouco organizadas em sua presença digital. Algumas não divulgam a lista de municípios regulados. Então, também um grande trabalho que a gente teve foi de reunir essas listas de município e conseguir indicar município a município qual é a sua agência reguladora. Isso vai continuar aqui. Então, até esse levantamento de agências, ele não é tão extenso. A gente tem uma fonte muito importante para entender governança, aspectos de regulação e planejamento, que é um anexo à pesquisa da Munic de 2017, que fez um levantamento bastante extenso ali de toda a gestão do saneamento nessa época. Só que bastante coisa aconteceu desde então, mas em nível nacional é a única fonte que a gente tem ali mais dinâmica, né? Um dos nossos objetivos também é trazer esses indicadores em níveis nacionais. Quando a gente trata estado a estado, a gente possui novas informações, conseguimos achar dados um pouco mais atualizados, mas também fazer com que exista uma uniformidade entre todas as informações para disponibilizar isso a nível nacional e também outro desafio. E os indicadores do SNIS, que a gente usa exatamente pelos motivos que eu mostrei no slide anterior, mas que tem algumas questões envolvidas, que não contempla todos os municípios, a participação não é compulsória, então nem sempre a gente tem, então cada ano varia, o município que responde, às vezes não responde, então as séries históricas também não são regulares. Tem também uma dificuldade quando a gente está agregando os dados do SNIS nesses novos arranjos territoriais da própria reprodução da metodologia que eles trazem. Então, é também outro desafio fazer isso bater, porque a gente não tem também uma referência tão clara para fazer essa conferência. E o que acontece, né? Quando eu estou falando de um estado e faltam alguns municípios com informação, eu tenho ainda uma amostra decente para você calcular um dado agregado, que dê conta ali de um indicador estadual ou de uma região. Mas quando eu vou para uma região de saneamento, esse novo arranjo de território, muitas das regiões acabam não tendo dados suficientes, porque grande parte dos municípios não tem, e a gente está falando de regiões ali de 15, 20 municípios, então, quando faltam informações de 5, 6 municípios, compromete uma visão mais realista daquela região. Então, também para entender um pouco do nosso trabalho, todo o levantamento dos documentos das leis e tudo mais foi feito realmente manualmente, numa busca bem minuciosa pela internet, e também via pedidos de lá, e é algo que deu bastante trabalho e levou tempo para levantar isso, né? Uma vez levantados esses dados, ele teve que ter feito um tratamento, uma limpeza, essa padronização dos nomes, com a compatibilização do IBGE. Então, também foi uma grande dificuldade. Para o fim, a gente também cuida da organização e da disponibilização desses dados, consolidando essas bases. Então, a gente acredita que isso é uma forma da gente colaborar com o debate, fazendo organização, colocando essas informações no mesmo lugar. E também fazer esse cálculo dinâmico dos indicadores do SNIS de acordo com esses novos arranjos territoriais.
O resultado, então, de todo esse trabalho, o primeiro produto que eu queria apresentar para vocês é o Observatório do Marco Legal. Ele faz um compêndio de todas as legislações estaduais aprovadas ou que estão em pautas e traz mapas dos seus traçados dos órgãos territoriais e uma linha do tempo com a documentação dos processos de aprovação. Então, nós marcamos todas as datas e damos link para todas as leis, para todos os projetos de lei, para as audiências públicas, para as consultas públicas. Então, isso a gente acredita ser um repositório bastante valioso para quem quer estudar as regionalizações dessa forma mais abrangente, pegando todos os estados aos quais a gente possui informação e também dá acesso ao explorador de dados, que eu também vou mostrar um pouquinho mais em detalhe. Rapidamente, então, o que a gente traz no observatório são os mapas das regiões. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho Minas Gerais, então vocês conseguem ver os traçados ali, tanto de municípios como de cores. Trazemos aqui de uma forma bem simples e de comparativa entre cada uma das regiões alguns indicadores chaves para você entender desse conjunto como ele se comporta. E como eu comentei, essa linha do tempo e acesso aos documentos, onde eu tenho desde o projeto de lei com links aqui de acesso aos arquivos originais. Queria mostrar para vocês rapidamente uma navegação. Então, a gente também tem locais para notícias de que forem, afinal de contas, isso é o início de um trabalho de monitoramento. A nossa intenção é manter isso sempre atualizado, num trabalho constante. Quando a gente vai para a regionalização dos estados, nós temos ali a reprodução do placar, que a Paula trouxe, de um outro formato um pouco mais interativo, a soma do total de regiões de saneamento, né? Quando a gente escuta, tem sido bastante recorrente falar em blocos de saneamento. Como aqui a gente está vendo por uma visão da gestão, a gente padronizou como regiões de saneamento. Então, das 129 regiões de saneamento, sejam elas constantes na lei, ou muitas regiões metropolitanas, por exemplo, já foram compreendidas como uma região por si só para saneamento, elas também estão sendo contadas aqui. Então, dessas 129, a gente tem ali 49 unidades regionais, 79 micro-regiões ou regiões metropolitanas aqui. Isso é uma informação também interessante. O mapa é interativo, para cada estado a gente tem ali um pequeno detalhe e entra nessa ficha completa do estado, com o dispositivo legal que aprovou, qual é o modelo adotado, o número de regiões de saneamento, algumas informações aqui sobre municípios, população, a empresa estadual, e aí o mapa interativo, em que a gente pode ver ali alguns detalhes rapidamente sobre cada região, e o que eu comentei também dos indicadores. Então, desde atendimento total de água, índice de tratamento referido ao esgoto, e para quem quer se aprofundar sobre o assunto, é possível acessar aqui o painel mais analítico, que dá entrada para esse painel aqui de detalhamento mais analítico. Como são muitos dados, ele faz essa agregação online automática, ele pode demorar um pouquinho para carregar, mas uma vez carregado, você consegue andar com mais facilidade. Então, ali explorando o estado da Bahia, nós temos os dados organizados em alguns conjuntos. Cobertura traz ali questões mais
abrangentes de água ou de esgotamento sanitário. Esse bloco de desempenho, a ideia aqui é também um painel bastante exploratório, porque você consegue selecionar aqui entre diversos indicadores. Então, eu posso mudar os indicadores que estão sendo colocados. Então, até botando aqui o atendimento total de água versus o atendimento urbano de água, onde a gente vê as diferenças ali, né? O atendimento urbano maior do que o atendimento total, isso é algo bastante observado, e também trazendo métricas e recursos um pouco mais avançados, como a distribuição desses indicadores pelos municípios que fazem parte daquela região. Aqui a gente está comparando os agrupamentos municipais, que são as regiões metropolitanas, mas a gente também consegue ver isso pelas regiões de saneamento. Então, aqui eu tenho todas as regiões, os principais indicadores selecionados na página, o cruzamento desses indicadores, para entender também como eles se relacionam dentro dessa unidade territorial, questões de governança. Então, aqui nosso esforço foi entender a composição de partido dos prefeitos, também o perfil do prestador e desses perfis, quantos prestam serviço de água, quantos de esgoto e assim por diante. Questões sobre contratos de vigência e afins, lembrando que aqui são dados de 2019, toda a parte de planejamento e regulação, então a gente tem os planos, a abrangência ali, os municípios por abrangência de agência reguladora, a gente tem muitos sem informação é também aqueles que não possuem agência, tá? E também ali o quadro sobre os comitês de bacia, quantos participam ou não. Acho que vale a pena também só mostrar com relação ao mapa, que a gente plota esses indicadores aqui, né, por região de saneamento. Então, aqui a gente está vendo o atendimento total de água e consegue ver a variação em escala. Aqui, também um grande destaque é que a gente não precisa só avaliar, a gente consegue avaliar cada uma das micro-regiões. Então, a gente consegue ter do nível municipal para cada uma das regiões esses indicadores. Então, aqui a gente está vendo a Bahia, eu vou botar aqui no extremo sul, por exemplo, a gente também muda para essa área. Aqui a gente vê o atendimento total de água. Quando eu vou para atendimento total de esgoto, a gente começa a ver essas faltas de município, de dados, elas ficam mais evidentes. Então, de todos os municípios ali, dos 21 municípios, a gente consegue ter ali uma noção de quantos municípios não têm essas informações. E por fim, tem também algo interessante aqui, que são esses cruzamentos, que comparam as regiões versus outros recortes territoriais. Então, acho que São Paulo isso fica muito evidente, aproveitando o exemplo que a Paula trouxe de São Paulo, que é um caso realmente específico, né? Que a gente tem as 4 URAs definidas pelas leis, e aqui a gente consegue ver claramente como a lei desmontou ou distribuiu os municípios das regiões metropolitanas dentro das URAs. Então, a gente não tem um modelo que realmente não levou em conta essas estruturas que já existiam. Então, acho que com essa demonstração eu consegui mostrar rapidamente o que a gente
ver aqui. Vale também mencionar que quando a gente está detalhando algum estado, eu também consigo ter links aqui para entender na nossa plataforma Municípios de Saneamento ali os dados mais específicos de cada cidade. Então, no caso aqui eu peguei Pedregulho, a gente tem informações sobre política municipal, se tem política, se tem plano, se tem conselho e também os principais indicadores de água, de esgoto, resíduos e drenagem, quando essas informações estão disponíveis. Então, vocês podem ver que também ele tem mais texto, porque ele pretende ser mais explicadores. Uma das nossas destaques aqui é transformar dados em frases também, o que facilita uma compreensão e uma divulgação dessas informações mais fáceis, né? Mais do que números, a gente também quer colocar frases para que elas possam ser enunciadas ali de uma forma mais contundente por quem estiver usando esses painéis. Então, uma breve história, né? A gente havia começado esse trabalho antes ainda de serem discutidas as regionalizações, porque a gente entendia que as regiões metropolitanas, as aglomerações e microrregiões já existentes seriam um ponto de partida. E nesse processo todo, a gente foi entendendo que não, que os complexos eram bem mais complexos, e a gente foi migrando para esse novo formato, onde eu trago diversos recortes territoriais. Isso é um pouco do que eu já mostrei na apresentação. Só vale destacar que lá estão disponíveis, além desses novos arranjos, também recortes diferentes por agrupamento municipal, por comitê de bacia hidrográfica. Então, os indicadores do SNIS também podem ser agregados e calculados também por comitê de bacia hidrográfica. A gente também enxerga isso como uma grande contribuição. Um pouco do que eu mostrei por lá. E aí, também engatando um pouco no grande ponto de atenção da Paula, a gente vê, quando a gente começa a relacionar os dados e entender a questão das metas, existem algumas questões a serem pontuadas, né? Então, as metas, elas pedem que sejam pontuadas no âmbito municipal, mas quando a gente muda, nós não, né? Quando as leis mudam essa dinâmica da titularidade, como que a gente vai calcular esses dados? Vão ser calculados regionais ou vão ser calculados por município? Existem ali algumas ressalvas, porque esses dados agregados em conjunto de municípios podem não traduzir a realidade de cada município dentro de um mesmo arranjo territorial. Então, um exemplo da região metropolitana de São Paulo é bastante claro. Dos 39 municípios, são 37 atendidos pela Sabesp. O atendimento total de água desse conjunto de municípios é 98,4, que é muito próximo ali da meta de 99. Mas a análise de cada município separado permite verificar municípios com índices bem inferiores, como é o caso de Santa Isabel e Salesópolis, que possuem índices de atendimento de água próximos a 60%. Então, quando a gente pega uma população menor, com um déficit de saneamento maior proporcionalmente, se a meta está sendo vista num âmbito mais territorial, abrangente, esses municípios podem continuar deficitários, enquanto os demais, em quantidade de pessoas, pode dar conta dos números da meta. E também reforçando que esse déficit, como isso, ele não é homogêneo. Enquanto os índices de atendimento e abastecimento de água da região sul e sudeste passam desses 99%, a gente tem 74% da população do Nordeste apenas atendidas, e na situação norte, uma situação mais
dramática de 57,5%. E quando a gente vê o esgotamento sanitário, então essas diferenças são muito mais fortes, muito mais evidentes, né? E aí questiono um pouco das leis também, que a maior parte dos estudos técnicos que a gente vê são baseados em atendimentos urbanos, que são sensivelmente melhores, mais altos ali do que os atendimentos totais, porque o atendimento total leva em conta também a área rural, e essa área rural ela não é bem retratada nos livros, é bastante delicada, porque o prestador geralmente realmente ele é focado na região urbana e acaba não se envolvendo diretamente, em muitos casos, com a população rural. E se esses dados são fornecidos pelo prestador, aonde estão esses dados, né? Onde estão os dados rurais? E também ele não traz um contexto do território do município. Então, quando a gente fala em aglomerados subnormais, a gente viu que nos últimos 10 anos o número de domicílios em favela disparou. Então, são muitos, eles ganharam tamanho, ganharam relevância e também são territórios difíceis da gente entender esses indicadores ali, e a gente não tem essa clareza de se eles estão sendo atendidos ou não. Isso tem um risco, pois tem uma questão delicada também no SNIS, que é o que se leva como atendimento, né? Então, só um minuto aqui, subir ao invés de descer. Então, os indicadores que vêm sendo usados até agora, que são do SNIS, a gente tem esse risco, que eles não está sendo incluído esses não atendidos. O conceito de atendimento do SNIS, ele se dá pelo ponto de vista do prestador, que tem a sua rede distribuída, e ele faz uma contagem da população que está em volta dessa rede, mas ele não é possível ver com clareza se essas pessoas que estão em torno dessa rede estão sendo efetivamente atendidas. São muitas questões que podem acontecer. As residências, as pessoas podem não estar conectadas na rede e também não há uma visão sobre a qualidade desses serviços. Então, se estamos alcançando ali 99% de pessoas atendidas com água, do ponto de vista de cobertura de rede, não sei, né? É preciso avaliar com mais cuidado, até porque o atendimento desses prestadores é feito por números de pessoas, e a gente acredita que uma visão por domicílio pode ser mais eficiente para medir se realmente as pessoas estão sendo atendidas ou não. Por fim, acho que existe uma grande expectativa ali, né? Porque até então a lei ela não tem, a gente fala das metas, existe um sistema prometido ou instituído na 11445 de 2007, e até hoje esse sistema não saiu. Isso é bastante preocupante, porque a gente fala em metas, mas metas baseadas em quais indicadores? São do SNIS? Não são? Então, o SNIS é apontado pela lei como o principal instrumento para monitorar esse cumprimento de metas. Ele é tido como de uma ampliação de escopo do SNIS, pelo menos o site do SNIS diz isso, que o SNIS é o ponto de partida, mas que a coleta das informações não seriam feitas só pelos prestadores, mas também pelos titulares e agências reguladoras.
e, a princípio, ele deve incorporar os indicadores de monitoramento, de resultados e de impacto integrantes do Plano SAB e dos planos regionais, que têm uma visão mais abrangente. O Plano SAB de 2019 traz um conjunto de indicadores que aí traz, sim, a questão da qualidade de atendimento, que o SNIS não dá conta. Então, fica bastante claro que o que a gente tem de dados hoje não dão conta do que a gente precisa saber para a meta. E essa é uma grande questão que a gente coloca aqui. Como que a gente vai medir esses avanços do monitoramento, os avanços do saneamento nesses poucos anos ainda que a gente tem para cumprir essas metas? Como é que a gente vai garantir que essas metas sejam realmente atendidas e não sejam só números divulgados desde então? Com isso, eu fecho a minha apresentação e gostaria de deixar algumas questões para o debate, para quem comentar, né, que são essas disparidades regionais e essas médias de atendimento que mascaram ainda os possíveis não atendidos que moram em aglomerados subnormais ou populações rurais e afins. Também indicar que isso, o SNIS não é suficiente, ele possui limitações e a gente precisa entender como que a gente traz isso. Queria comentar, acho que o Mérico falou do processo Acertar, do projeto Acertar do SNIS. Ele é realmente uma iniciativa muito interessante, muito importante de criar essa auditoria dos dados que vão indo para o SNIS. É um projeto que já existe há algum tempo, mas ele é feito ainda muito no âmbito do projeto piloto. Então, a gente tem agências trabalhando nisso, mas geralmente são agências em conjunto com municípios pontuais. Então, para dar escala nesse processo de auditoria, me parece também ser um grande desafio, porque a gente tem exemplos muito pontuais para um desafio de 5.570 municípios. E que a falta desses dados traz esse desafio para o planejamento regional, municipal e o monitoramento da política como um todo. A gente, como faz, né, para construir diagnósticos mais precisos, para poder desenhar soluções que respeitem essas especificidades de cada local. O SNIS ele é municipal, os dados, a gente também faltam dados mais desagregados ali internos. Um último comentário mesmo é que queria comentar a minha preocupação com relação ao censo, que é 2020, que era assim, 2021 e agora ficou para 2022. É uma pesquisa muito importante para o saneamento, porque aí sim a gente tem uma visão focada no domicílio e na solução de saneamento e abastecimento de água desse domicílio específico. Mas tudo indica, enfim, não foi anunciado ainda que o censo não vai acontecer em 2022, mas eles já pararam o processo de contratação de recenseadores. Então, deixa ali um pouco em dúvida se esse novo censo vai realmente acontecer, o que é bastante preocupante, não só para o saneamento, mas como para montar toda a política pública em volta da população. Então, eu estou bastante preocupado com isso, acho que a gente tem muito a perder se esse censo não for feito, mas a gente também está numa situação onde escancarar a nossa realidade não é de tanto interesse do poder público nesse momento. Então, acho que com essa provocação eu termino a apresentação e queria passar a palavra, começar por os comentadores e chamar o Tomás Kipnis, do Saneamento Inclusivo, para comentar. Então, abrir o microfone
para todos. Bom dia a todos. Eu acompanho o desenvolvimento dessas ferramentas há algum tempo e com muito entusiasmo, porque eu vejo elas virtuosas no ponto de vista de acessibilizar essas informações, né? Então a interface ela permite uma compreensão de aspectos que geralmente não são tão simples de entender a partir de tabelas, e ela permite análises incríveis que vão desde entender índices e distribuição pelo território, mas também permite análises estratégicas de se você quer avaliar como é que um agrupamento está rendendo, ou se você quer fazer uma revisão. Então, acho que isso, parabéns, o trabalho é incrível e não é só mais uma ferramenta de visualização de dados sobre saneamento, ela é uma ferramenta muito funcional de análise. Acho também muito legal o trabalho ter essa sensibilidade de entender que tem momentos em que uma informação mais simples e resumida é o melhor e um segundo momento também de entrar uma interface um pouco mais complexa, com visualizações muito interessantes. E eu acho que é um trabalho também que lida com um problema, é uma questão muito complexa lidar com dados de saneamento por uma questão de qualidade das informações, nível de atualização, diversidade de dados, também reconhecendo que o déficit de atendimento, né, o déficit e os níveis de avanço não se referem só percentual de coleta e tratamento ou percentual de abastecimento, mas qual que é o nível de capacidade com relação a planejamento, qual que é o nível com relação à gestão e depois condições depois de monitoramento. E claro, a gente ainda lida com muitas lacunas nesse sentido, mas simplesmente de ter uma central que concentra essas análises, essas informações, isso já é um estímulo que impulsiona uma melhoria contínua do que se coleta de informações e como. Então, isso põe direto no debate que informações precisam ser abordadas então acho que essa é uma grande contribuição e gostei muito desse título de observatório do Marco, porque, enfim, acho que tanto para a gente monitorar se as metas traçadas vêm sendo cumpridas, mas também o Marco deixa algumas lacunas importantes que está relacionado com acho que a terceira pergunta que vocês trouxeram, que é justamente essa questão é um território heterogêneo, os déficits são heterogêneos, e o Marco, ele endereça as metas em relação aos contratos, e não existem definições tão seguras que garantam que áreas rurais, urbanas precárias que estejam fora das áreas de atendimento vão ter o mesmo percentual de atendimento que as áreas urbanas consolidadas. Então, garantir um espaço de monitoramento desses avanços com atenção especial a essas possíveis lacunas do Marco é justamente o que a gente precisa. Talvez o Marco não, um único movimento pontual não dê conta de dar um salto tão grande, mas o que vem depois, né, de monitoramento é o que talvez tenha aí para fazer diferença, ajudando a regulação dos serviços e, enfim, as próprias prestadoras e dando voz, dando capacidade de visualização para a população. Então, esses aspectos são realmente muito, muito notáveis do trabalho feito. Eu fiz algumas anotações, que eu acho que eu já mencionei alguma delas, só retomar porque foram muitas mesmo. Um aspecto que eu acho interessante da visualização de vocês é justamente ver o quanto que os agrupamentos, em termos de marco legal, eles modificam da estrutura ou a dinâmica existente com relação à gestão. Isso vai permitir, acho que daqui a alguns anos, realmente reavaliar se está dando certo ou não, mas pode ter sido, né, esses agrupamentos podem ser virtuosos, como eles podem, de fato, não funcionar por estarem agrupando coisas que
na prática, né, com essa sensibilidade do território, não fazem tanto sentido. Um outro aspecto que eu acho muito importante do que vocês trouxeram, acho que está conectado com outra pergunta feita, é a questão da sensibilidade, né, acho que uma ferramenta de diagnóstico ou de visualização de dados, ela tem que ter um propósito, tem inúmeros propósitos, mas quando a gente quer alimentar discussões para saber como atuar, onde focar os esforços, né, em termos de priorização e como solucionar as questões, realmente o que a gente tem hoje em termos de números por município, por mais que sejam por município, ainda é um retrato muito bruto, né? A gente tem áreas urbanas consolidadas, áreas urbanas precárias, áreas periurbanas, rurais, e cada um desses contextos não só vão ter índices diferentes de atendimento, como tem peculiaridades de como resolver esse contexto. Então, realmente trazer e avançando para essas informações mais sensíveis é crucial para quando a gente chegar no nível de discussão de como solucionar problemas em diferentes tipologias de ocupação ou regiões, isso vai contribuir muito. E, infelizmente, a gente lida com uma lacuna imensa de informação que talvez até o fato de colocar isso na discussão contribua de novo. Eu acho que eu já falei um tanto, eu vou ficar aqui quieto agora e passar, acho que é para a Letícia, certo? Todos me escutam? Te escuto. Sim, super bem. Tá ótimo. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao IAS pelo convite de participar. Estou escutando aqui desde a primeira mesa. Parabenizar pelo material, pela plataforma também, que disponibiliza os dados. Esse trabalho, eu acho, de colocar todos os dados no mesmo lugar é muito importante, que o que a gente tem atualmente assim, até fazendo um certo contraponto, eu acho que no saneamento, e aí eu vejo aqui no BNDES, trabalhando com outras áreas da política social, da política de infraestrutura, a gente tem uma boa disponibilidade de dados, né? Até. Quando você olha, se eu perguntar aqui para os meus colegas de mobilidade urbana, se eles sabem índices de cobertura de mobilidade ou do investimento de mobilidade, por mais que no saneamento tenha um gap, eles não vão saber me responder. E eu consigo buscar esse dado em 5 minutos. Né? Ainda que tenha todos os problemas que eu concordo que tem no setor de saneamento, mas, de fato, isso é um avanço. Então, os dados estão razoavelmente disponíveis e eu acho que tem um problema aí de integração, além dos problemas de coleta, tem um problema de integração, eu acho que essa ferramenta do IAS é muito relevante para isso. Né? Em relação aos processos de regionalização e as metas, né? Eu não vou falar disso ainda não, já que eu comecei a falar do SNIS, eu vou falar um pouquinho dessa questão aí, do problema de coleta. O Eduardo falou do Acertar, de fato é um programa muito interessante, que eu acho que mereceria maior prioridade e uma ampliação, que eu acho que é um dos caminhos para se transformar o SNIS no Sinisa. Eu acho que tem uma outra questão que o Plan SAB traz indicadores muito interessantes. Então, quando o Plan SAB fala de déficit, não só como não atendimento, mas também como atendimento inadequado, eu acho que esse é um conceito que a gente deveria conseguir adotar de maneira perene, e aí o problema dele é que ele tem uma avaliação qualitativa que não permite, o Plan SAB ele faz essa avaliação na sua revisão quadrienal, que em tese deveria ser esse ano, né? Imagino que não vai sair esse ano, mas a gente tem esse dado para 2013 e para 2017, né? Do déficit como a soma do não atendimento com atendimento inadequado. Isso é muito importante, mas quando o Plan SAB vai atualizar esse dado, ele acaba não conseguindo, ele usa o dado dos NIS, que é o dado que tem mais velocidade, né? Então, uma forma de tornar esse dado mais constante seria muito importante. O Plan SAB, para esse dado, ele usa muito a PNAD, mas ele faz transformações na PNAD. E aí também dizer que, se por um lado o dado dos NIS ele é insuficiente, né, porque é dado dos prestadores, então ele não costuma captar soluções individuais. Por outro lado, o dado da PNAD também, ele também merece um certo cuidado, porque, por exemplo, dado de tratamento, a PNAD não vai conseguir dar para a gente dado de tratamento, né? Afinal, é um dado do domicílio e também, de certa forma, autodeclaratório do morador daquele domicílio, né? Uma outra coisa que o Plan SAB traz, que eu acho que
podia ser trazido ou integrado ao SNIS, Sinisa, são os indicadores auxiliares. Os indicadores auxiliares do PlanSAB, o PlanSAB tem indicador do déficit por faixa de renda, por cor da pele e por escolaridade. Então, esses são 3 dados muito importantes que são divulgados na avaliação do PlanSAB, que eu acho que dão uma dimensão da desigualdade do déficit, e não fala exatamente de território, né? Mas claro que tem a ver com o território, porque onde está a população mais pobre, onde está a população de cor da pele preta ou parda, onde está a população com menor escolaridade. Eu acho que possibilita também uma visualização de para onde está esse déficit. Aí, falando da questão da regionalização e das metas, eu acho que, de fato, tem um problema essencial, que é a questão a lei fala da meta no contrato, né? E aí eu acho que, como o Eduardo falou, o Tomás também, e o que não tem contrato, né? E aí, assim, mais do que isso, a lei fala 2 coisas no 11B. Ela fala que o contrato tem que ter aquelas metas, 99%, 90%, e no parágrafo 2º ela fala, e se o município tiver uma concessão, ele tem que garantir o atingimento daquela meta, mesmo que no contrato da concessão a meta seja diferente. E pode ser por reequilíbrio desse contrato, ou pode ser por outras soluções que eu acho bem improváveis, né? O município prestar a parte restante, ou fazer uma outra licitação, que é uma ideia que ignora um pouco a ideia de monopólio natural. Mas, assim, o artigo ele se preocupa em tratar o contrato que vai vir, o contrato de concessão que já existe, o contrato de programa ele tem que ser adaptado, e a prestação direta, né? Eu entendo que, por analogia, senão você estaria incentivando os municípios a darem caducidade nos contratos, né? Por analogia, o município que presta isoladamente também teria que atingir essas metas. Mas como? E nas estruturas de regionalização, em que convivem diversos prestadores, como é que você faz isso? Como é que você compatibiliza? Porque uma coisa é uma estrutura de regionalização que tem um só prestador, mas, inclusive, pela apresentação da Paula, né, eu acho que isso vai ser o caso mais incomum, apesar de existir. Alagoas é assim, alguns outros estados também pode ser. Mas acho que o mais comum que vai existir é numa estrutura de regionalização conviverem diversos prestadores. E a partir do momento que você diz que essa meta ela pode ser regional, mas como é que você compatibiliza isso, né, dentro de uma estrutura de regionalização? E aí, eu acho que tem essas dificuldades, e eu acho complicado também a questão de botar meta na lei, mas antes, vamos lembrar o que a gente tinha antes, né? Antes do que a gente tinha, era uma meta nacional do PlanSAB, com metas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ou seja, metas regionais, isso, de certa forma, não era reforçado ou ligado aos planejamentos e aos contratos. Cada contrato tinha meta diferente, inclusive muitos contratos sem meta alguma, e a lei trouxe essa obrigatoriedade da meta, dizendo que a meta pode ser regional. Eu acho que, de fato, tem uma questão de você tentar com que cada município, de fato, observe a meta, né? Mas, por um lado, você tem uma crítica de que essa meta foi muito ousada, de que talvez ela não consiga se concretizar, e o que a gente faz quando ela se concretiza. Por outro lado, ela coloca uma coisa muito forte, muito mais vinculativa do que o que a gente tinha anteriormente, e numa escala territorial muito menor, né? Porque antes a gente tinha uma meta nacional sem vinculação. Então, eu acho que, ainda que você possa debater, né, sobre a forma como foi feito, eu acho que o espírito da coisa talvez tenha sido interessante. A gente precisa entender um pouco melhor como é que você, de fato, vai... Porque eu acho que talvez o conceito que está por trás de todas essas coisas da lei, que é a ideia de concessão regionalizada para a empresa privada, ela vai se concretizar em alguns casos, em vários outros não. E o que a Marúcia falou na outra apresentação é muito importante. A estrutura de regionalização, apesar de terem dado o nome de prestação regionalizada, acho que isso confunde um pouco, é muito mais do que isso. E várias vezes pode ser que você não tenha prestação regionalizada, mas você tem uma estrutura de governança para discutir a gestão do saneamento. E aí, nesse sentido, trazer as metas, não para o plano do contrato, mas para o plano da gestão, pode ser muito interessante. Eu acho que eu fui um pouco confusa e abrangente, eu também vou passar a bola para a gente depois poder trocar mais ideias, mas, de modo geral, acho que é isso que eu queria dizer, né? Eu acho que já tem alguns avanços, precisa integrar, eu acho que a plataforma do IAS faz muito isso, mas eu acho que
do ponto de vista das informações oficiais do governo, isso seria muito relevante, né? Principalmente em relação aos dados do Plan SAB, que eu acho que são muito interessantes. Como é que a gente faz para que eles sejam mais contínuos, para que eles estejam integrados com o SNIS, né? E aí também, por fim, uma outra coisa que é assim, além da questão das metas regionais, eu acho que isso tem alguns problemas, mas pode sim ser um avanço no sentido de serem mais vinculativos. É importante a gente olhar para o rural, é importante olhar para o aglomerado subnormal, mas eu tenho a sensação que desse diagnóstico, assim, né, do quantitativo, esse diagnóstico que a gente chama aqui de escritório, tem limitações, né? Então, tem alguma hora que você vai ter que ir a campo. Se você quiser fazer a política pública, né, para aquele lugar, para aquela região, não dá para fugir muito da ideia de você ter que ir a campo olhar a realidade. Claro, você pode ir mais ou menos informado a partir do arcabouço de dados que a gente tiver disponíveis. Mas acho que, no fundo, e aí eu acho que no rural a gente poderia melhorar sim. Claro que você poderia ter uma maior estratificação dentro da cidade, mas, no fundo, a política pública precisa ir um pouco além, tanto da lei, quanto dos normativos mais, né, específicos, quanto desses instrumentos, que ajudam, mas nunca vão ser suficientes. Então, só para também fazer essa ponderação, que eu acho que sempre vai ter uma limitação em termos da demonstração da realidade. Obrigado, Letícia. Acho que agora a gente convida o Américo a falar. Américo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Também eu queria primeiro também parabenizar o IAS, né, e todos os organizadores do evento, esse importante evento, né, e também agradecer ao convite aqui para poder conversar um pouco sobre esse assunto, né, o NARA, né, o Núcleo de Análise de Risco Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Já se falou muito, né? Eu acho que eu vou ser um pouco mais... Os meus comentários, né? Vão se ater um pouco mais à questão da qualidade dos dados, da consistência dos dados atuais dos diversos bancos de dados oficiais, né? Que nós temos no Brasil. E eu vou ser um pouco contundente. Eu acho que foi falado pela Letícia que tem disponibilidade, é verdade. Mas a qualidade, eu acho que deixa muito... A qualidade, a consistência desses dados deixa muito a desejar, né? Antigamente, eu fazia algumas palestras, escrevia, eu falava que eram muito ruins ou péssimos, né? E, na verdade, eu referia algumas suscetibilidades, as pessoas ficavam meio chateadas. Então, eu comecei a usar esse eufemismo, né? De dizer que deixa muito a desejar. Porque deixa muito a desejar mesmo, né? Eu acho que quando a gente está fazendo uma políticas públicas, quando a gente está fazendo toda a parte de governança, né, e gestão da água, né, de um setor também, né, de água e esgoto, de setor de saneamento básico, a gente precisa... isso é um processo, e como tal, a matéria-prima desse processo é exatamente a qualidade desses dados, né? Se você tem uma qualidade ruim, fatalmente, por melhor que seja esse processo, o produto final será ruim, né? É que nem um marceneiro. Se você tiver uma madeira muito ruim, por melhor que seja o marceneiro, o móvel vai ter uma qualidade não muito boa. Então, eu acho que a gente tem enfrentado muito isso e estudado um pouco isso da consistência desses dados, já há muito tempo, né? Eu, quando estava na secretaria, na coordenadoria de saneamento da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, também trabalhei um pouco isso, depois agora nós estamos trabalhando muito isso no NARA, onde que a gente fez um trabalho agora específico sobre os ODS, né, o ODS 6. Então, quando você levanta os dados, quer dizer, nós temos vários bancos de dados, né? Não é só o SNIS, né? Nós temos outros bancos de dados, nós temos o Atlas da ANA, Atlas de Água e Esgoto, nós temos os próprios dados do IBGE, né? E o SNIS. Mas os dados do IBGE, eles são mais consistentes, sem dúvida nenhuma. Só que o problema dos dados, né, como já foi citado, né, eu acho que foi para o Eduardo, ele só se faz nos anos censitários, né? Que, aliás, agora foi interrompido, né? Então, nos anos censitários, realmente, os pesquisadores vão em cada domicílio e avaliam as condições de censamento. Mesmo assim, existem
questionamentos, né? Se, por exemplo, se o esgoto é lançado numa rede de água pluvial ou de esgoto, eles falam rede, tá certo? Então, tem algumas inconsistências ainda, né? Mas são muito melhores do que o SNIS, que é aquele que a gente usa mais, porque eles podem ser desagregados, né, por município, por região, por estado, etc. E também porque eles têm uma periodicidade muito maior, né? E a gente consegue avaliar por ano isso, né? Então, que é bastante interessante para a gente avaliar se a coisa está melhorando, está piorando, se está mantendo. Então, os dados existem, sem dúvida nenhuma, são os mais utilizados. Mas existem uma série de inconsistências. Quando você faz um mergulho mais profundo nesses dados, como a gente fez, e eu já venho fazendo há muito tempo, você observa, além dos que você já citaram, que eu não vou repetir, existem outros problemas, né? De diversas ordens, né? Diversos motivos, né? Eu vou citar 3, principalmente, né? Um é porque, muitas vezes, principalmente os municípios pequenos, quer dizer, eles são declaratórios, né? A instituição responsável pela operação do sistema é que fornece esses dados, né? E muitas vezes a equipe não tem qualificação suficiente para pelo registrar, para apurar esses dados, né? Às vezes as pessoas não têm sistema de macromedição, micromedição que possa apurar efetivamente esses dados, né? Principalmente os municípios menores, né? Tem uma dificuldade de se apurar esses dados, né? Então, a gente observa isso claramente, né? Você pega os dados do início, por exemplo, de resíduos sólidos. Você pega o indicador de produção per capita, está lá, 75 gramas por habitante dia. É absolutamente errado, tá certo? E muita gente não... Quer dizer, as pessoas não apuraram isso, não tem capacidade de levantar isso. Isso também com relação a outros indicadores. Então, a primeira questão é a qualificação e a capacidade de levantar e registrar esses dados, né, que são declaratórios. Isso é um primeiro problema, seríssimo, né? E alguns nem mandam dados, como já foi também citado aqui. 50% dos municípios do país sequer mandam esses dados. Uma segunda questão, que também não é menos importante, é em relação às deficiências metodológicas, né? Existem muitas deficiências ainda. Se você pegar o SNIS e pegar ali como eles propõem o cálculo dos indicadores, existem questionamentos metodológicos, e, inclusive dos principais indicadores que nós estamos falando aqui, que é o de cobertura de água e esgoto, que é o principal. Existem outros muito mais complexos, mas esses, mesmo os mais simples, né, vamos dizer assim, existem sérias questões metodológicas, né? Como é que foi? Eu não vou entrar em detalhes, mas como é que é feito isso hoje? Você pega as economias, né, que as empresas têm, né, as economias residenciais ativas, né, e multiplica pelo número médio de pessoas por domicílio permanente ocupado. Essa é a forma que é sugerida pelo SNIS. Mas, na verdade, aí, você tem municípios, que são municípios turísticos, onde, na verdade, várias das economias ativas residenciais não são da população, e depois divide pela população residente. Muitas dessas casas que existem são dessas economias residenciais ativas, não são da população residente, né? Então, você tem vários casos, é fácil você pegar. Bertioga, por exemplo, tem 250% da população atendida por água, por esgoto, né? Então, você tem uma série de problemas metodológicos, né? Além de você ter a questão da população ativa, também tem aqui, já foi citado aí, de populações que não são população rural, que não é levantada, né? A concessionária dos serviços, eles não têm isso, eles operam basicamente no meio urbano, né? Então não traz esse dado, né, da população rural, e outros, uma série de outros, né? Essa população de aglomerados subnormais também muitas vezes não entra, porque não é avaliado,
né? Então, você tem uma série de questões metodológicas, né, que também aumentam a inconsistência desses dados. E eu acho que a gente também não pode descartar também uma outra questão, que é a manipulação deliberada desses indicadores. Vamos ser bem claros. Eu acho que existe às vezes, por uma série de razões, onde esses dados são manipulados. Porque muitas vezes os órgãos financiadores exigem, para poder fazer o financiamento, né, o Caixa Econômica era isso, né, que a perda fosse abaixo de tanto. Então, evidentemente, você poderia ter muitas pessoas que manipulavam declaradamente esses dados, companhias, né? Então, a gente sabe disso, né? Então, esses três fatores fazem com que a gente precisasse ter um sistema que a gente pudesse fazer uma análise de consistência disso. E a gente tentou fazer isso. No último mês, a gente acabou apresentando, mas há cerca de um ano atrás, nós ganhamos um edital da USP sobre ODS, daí nós centralizamos, na verdade, o levantamento das metas, né, dos indicadores que avaliam as metas do ODS 6. Né? Entre eles tem lá a cobertura de água, esgoto, eficiência do sistema. Então, a gente levantou isso, e aí a gente também levantou exatamente nesse trabalho que a gente fez, a gente propôs algumas alterações, sugestões de melhoria dessas metodológicas para definição desses indicadores. A gente propôs alguns fatores de correção, etc. E também nós fizemos uma coisa que eu achei interessante, que foi uma avaliação, um instrumento estatístico básico, né, para se identificar dados para colocar dados em suspeição, né, suspeitos. Né? Então, a gente teve 3 níveis de suspeição. Né? Por exemplo, se tem um dado lá que é acima de 100%, ele está em suspeição. Ou se ele foge a uma faixa convencional, a gente já colocou em suspeição. Não quer dizer que eles estejam errados, mas a gente tem que ter uma avaliação, quer dizer, eles são colocados em suspeição. Né? E isso, acho que a gente classificou em 3 níveis de suspeição, e estão lá esse painel que a gente lançou aqui há cerca de um mês, e está disponível no site do NARA, da Faculdade de Saúde Pública. Quem tem maior interesse pode acessar, e lá está descrito mais ou menos todo esse trabalho que a gente realizou. Então, a gente começou, na verdade, a gente não tem a pretensão de formar um novo sistema de informação, mas simplesmente abrir uma discussão, né, para contribuir para que o novo, por exemplo, o CIMISA, os novos sistemas de informação utilizados no futuro, venham incorporar essas sugestões, e se abre uma discussão sobre a qualidade dos dados, né? Senão a gente vai acabar fazendo grandes planos, com dados ruins, tá vendo? Então, isso é preocupante, que eu acho, né? Tanto os grandes planos para o Brasil, de uma maneira geral, quanto as políticas públicas, né? A formulação de políticas públicas de uma maneira geral. Então, a gente tem essa preocupação, né? Eu vou dar um exemplo também, por exemplo, ultimamente, eu acho que está o Rubens aí, do Trata Brasil, nos últimos anos aí, né? Santos foi considerada a cidade melhor de saneamento do Brasil, né? E é uma cesta de indicadores, né? Entre os quais você tem a cobertura de água e esgoto, né? E lá de Santos, você vai chegar lá que 99% da população de esgoto é servida por redes de esgoto. Aí você vai em outros dados ali, por exemplo, no IBGE, você levanta ali que tem quase 9%, para ser mais exato, 8,8% da população de Santos, ele está em aglomerados subnormais. E naquelas grandes palafitas, que a maior palafita do Brasil está em Santos. Né? Então, você tem quase 9% da população está em Santos, e grande parte dela não tem esgotamento sanitário. Essa coisa desaparece, esse pessoal desaparece, assim como a população rural e essa população mais vulnerável, ele desaparece desses dados, por causa das questões metodológicas,
né? Porque se usa uma coisa que, como o Santos tem bastante população flutuante, ele acaba chegando a 94, mas não é, né? Ele é muito menos do que isso, né? Eu não estou questionando, eu acho que a única coisa disponível que o Trata Brasil tinha é isso, mas tem que ser avaliado com devido cuidado esses dados hoje, né? Assim como, por exemplo, outro trabalho que a imprensa gosta muito é relacionar saúde e saneamento, né? A gente fica, cada real investido em saneamento economiza tanto, né? Isso aí se usa geralmente um indicador que é o indicador relacionado a internação por doenças diarreicas, né? A gente sabe que a internação, diarreia, não se interna, é muito difícil standardizar. Isso é resolvido ou domiciliarmente ou a nível ambulatorial, tá certo? Né? Então, se não tem essa informação, não é precisa, tá certo? E muitas vezes, quando se vai à internação, geralmente não é causa água ou esgoto, mas sim intoxicação alimentar, né? E tem outros, né? Subnotificações, etc. O pessoal de saúde conhece muito. Então, é muito questionável isso, né? E a gente usa abundantemente esse dado para justificar políticas públicas, para definir políticas públicas, e, na verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente trabalha com isso, né? Eu acho que eu queria ressaltar esses aspectos, né, relacionados a qualidade e a consistência dos dados dos bancos oficiais, porque se a gente não avançar nisso, a gente não vai ter boas políticas públicas, boas gestão da água, né? Por melhor que a gente consiga fazer o processo bem feito, a gente não vai conseguir. E o próprio Sinisa, eu acho que quando ele fala que agora eu vou melhorar porque não vou me basear só nos dados declaratórios, mas quem conhece, como aqui, mesmo as agências reguladoras e os municípios, né, os titulares do serviço, como a gente chama, né, como é que eles vão levantar esses dados? Não é? Praticamente impossível, né? 5.000 municípios, né? Mesmo aqui em São Paulo, nós temos 660 municípios. É impossível você fazer as agências reguladoras levantar a situação desses municípios. Então, eu acho que, como ideia, como abstrata, eu acho que é um avanço se eles participarem. Mas eu ainda tenho receio de que essas inconsistências, essas dificuldades da qualidade dos dados persistam, né, nesse novo CIDISA, né? Então, eu acho que é um ponto que eu acho que merece uma reflexão mais profunda, nossa, da sociedade, e além disso, só para terminar, que além da importância desses indicadores e desses dados para a formulação de políticas públicas, gestão e governança da água, eu acho que tem a questão que eu acho que foi falado pela Marilza no começo, no primeiro painel, que é a questão do controle social, né? Que está na lei, não foi revogada, e que nós precisamos criar mecanismos, está na lei, mecanismos para que a sociedade pode participar da elaboração e da fiscalização das políticas públicas e dos planos, né? Américo, desculpa te interromper, a gente já passou um pouco do tempo, se puder... É só isso. Estou fechando, é só isso. Eu acho que a gente tem que levar a questão do controle, dos mecanismos de controle social, que são absolutamente indispensáveis. Era praticamente isso. Muito obrigado pela participação. Queria reforçar que conheçam a ferramenta do Nara. Depois eu peço para você disponibilizar o link aqui no chat para a gente, que a gente acompanhou esse trabalho e admirou bastante toda a questão metodológica. Agradeço você ter trazido algumas questões com relação a essa qualidade dos dados. Por fim, eu queria passar a palavra para o Rubens. Rubens, obrigado por aguardar aí um pouquinho e a palavra está contigo. Bom, gente, bom dia a todos aqui. Todos me escutam, né? Conseguem me escutar bem?
Bom, é sempre um prazer estar falando aqui com o Yas, Marúcia, grande amiga, Tomás, rever algumas pessoas, Américo, aí quanto tempo a gente não se encontra agora virtualmente, e falar um pouco sobre o que o Trata Brasil mais usa, né? Que são dados, porque sem dados, certamente, mais da metade do nosso trabalho ele seria inviabilizado, né? Eu fiquei bastante contente de ouvir aí os meus colegas, né, que antecederam sobre o tema, porque temos algumas visões distintas, mas que são muito benéficas e saudáveis, porque se a gente tivesse uma visão muito igual, certamente estaria alguma coisa muito estranha, né? E aí eu acho que é muito interessante quando a gente fala desse avanço, que é o que o painel propõe falar, né? O buraco é um pouco mais embaixo. E como que nós vamos avançar na questão do saneamento com a base de dados que nós temos. Então, de antemão, quero primeiro parabenizar o IAS pelo painel, que foi apresentado aqui pouco antes pelo Eduardo, muito interessante, muito intuitivo, tem informações riquíssimas, que certamente vai continuar auxiliando o setor de saneamento nessa jornada daqui para frente. Eu fico, ao mesmo tempo, também muito feliz porque a gente está discutindo um setor que tem dados. Seria muito ruim se a gente estivesse aqui, na verdade, falando sobre a criação de dados, né? Nossa, o saneamento não tem dado, o saneamento ainda requer uma atualização ali, outra aqui. Na verdade, a gente está falando de um grande número de plataformas onde existe uma divergência de conceitos, de metodologias, de pensamento. Foi muito falado do SNIS, plataforma mais usada, eu acho, pelo setor. Nós, o Trata Brasil, o Américo falou muito bem, a gente trabalha com o SNIS desde sempre, a gente forma o nosso ranking com o SNIS, a gente tem o nosso painel de saneamento também, com dados do SNIS, mas a gente reconhece que tem outras bases e que o próprio SNIS tem as suas deficiências. Ele não é perfeito, não será perfeito mesmo com metodologias novas, mesmo com projeto Acertar, mesmo ele mudando algumas características, porque ele ainda apresentará algumas dificuldades. Eu acho que todo dado declaratório ele traz um pouco de desconfiança, né? A própria Letícia Pimentel do BNDES trouxe isso muito perfeito. A questão, por exemplo, do IBGE, do censo da PNAD, né? É autodeclaratória. A partir do momento que eu bato na casa do morador e pergunto, o senhor, a senhora tem coleta de esgoto? E ele fala que tem, ou a senhora fala que tem, porque o esgoto vai, por exemplo, para a rede de água pluvial, eu estou automaticamente declarando que eu tenho coleta de esgoto, aquele domicílio, aquele bairro, aquela comunidade, aquela cidade também tem. E aí a gente pode concluir o seguinte, bom, mas coleta de esgoto por meio de rede pluvial não é coleta de esgoto. Todos concordamos com isso. Então, todo dado declaratório, ele parte de uma premissa que nós vamos ter alguns problemas. Por outro lado, e aí permita discordar de alguns, o SNIS ele continuará tendo problemas, como eu disse, mas ele ainda é o que traz para a gente uma realidade crua e nua. 100 milhões ali, 35 milhões aqui, esses dados bastante massificados, bastante batidos. Eu sei que tem algumas instituições e profissionais e acadêmicos que discordam dessas termologias como 100 milhões, 35 milhões, porque o buraco pode ser mais embaixo, porque tem, por exemplo, o serviço intermitente. Mas, vejam, é um número muito impactante para um país como o Brasil. A 19ª, a 12ª, a 13ª economia global, e independente se são 100 milhões, ou 140 milhões, ou 150 milhões sem coleta de esgoto, nós estamos falando de um número absurdo. Então, a partir desses dados, a gente consegue ter um norte. Eu não acho que a falta de política pública em cidades brasileiras se dá por dados, pelo contrário, eu acho que se dá por inércia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já tem bastante claro no Brasil. A falta de política pública de saneamento básico em cidades e em estados brasileiros, até da União, ela se dá por inércia e não pela falta de dados, se tem ou não tem dados. Saneamento tem dado, mesmo com dado ele não convence. Mesmo quando a gente faz uma analogia com saúde, com turismo, com geração de emprego, muitas das vezes ele não convence. Por quê? Porque não é interessante, não é legal, não é bacana. São obras. A gente está falando de saneamento, quando a gente fala de saneamento tradicional, né? A gente está falando de saneamento centralizado, por exemplo. Tudo bem, a gente pode falar aqui de saneamento individual, descentralizado e tal. Mas vamos pegar o conceito de saneamento água e esgoto, o conceito que a gente entende por muitos anos e que a gente cobra das empresas que estão lá fornecendo o SNIS. É um conceito de obras, é um conceito que vai anos, é um conceito de dinheiro, é um conceito de recursos. Ou seja, muito gestor público não está interessado em fazer isso. Eu não acredito que é porque os dados falam isso ou os dados falam aquilo. Eu acho que é por uma questão de prioridade. Então, ele não tem aquela prioridade. E aí, continuará sendo assim.
A gente tem um novo marco legal de saneamento básico, né? Eu quero pegar um pouco essa carona que a Letícia também trouxe bastante, o Eduardo também colocou aí quando ele apresentou o painel. A gente tem um novo marco legal do saneamento com suas deficiências, claro, com as suas limitações, mas ele tem algumas coisas que podem nos trazer alguns alertas. Bom, acho que está posto, todos nós concordamos que todas as bases de dados existentes de saneamento, e ainda bem que elas existem, porque elas poderiam não existir, como alguns países do mundo não existem, por exemplo, e a gente poderia estar aqui falando sobre achismo, ou sobre estimativas, ou sobre trabalhos peculiares feitos em comunidades, e aí a gente consegue fazer uma estimativa, então, felizmente, ele existe. Mas o que está posto e que todo mundo concorda é que ele tem deficiências. Todas as bases de dados têm deficiências. Eu concordo com o Américo, a gente tem uma deficiência muito grande quando a gente deixa de lado, a gente exclui os aglomerados subnormais, a gente exclui as áreas rurais, mas aí a gente tem que parar para pensar o seguinte: isso não é uma deficiência colocada pelo setor de saneamento básico. Existem alguns outros jurisprudências por trás. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente está falando de aglomerado subnormal, me parece, às vezes, que a gente está condenando o setor de saneamento, que o setor de saneamento está excluindo essas pessoas e ponto final. É verdade, parte exclui sim, parte de empresas e de todos nós aqui sabemos muito bem que exclui sim, mas a gente tem uma parte aí que a gente precisa discutir bastante, que é a parte jurídica, que são basicamente quem exclui. Então, eu até convido vocês a fazerem uma busca no site de processos judiciais que a gente tem no Brasil, e vocês procurarem algumas decisões arbitrárias de juízes federais, de promotores públicos, que simplesmente estão excluindo essa sociedade das estatísticas, das contas, baseado em alguns preceitos que eles consideram legais e que eu, particularmente, considero antiéticos e anti-humanos. Que é, bom, você está morando numa área de ocupação e você não deveria estar aí, esse é o entendimento dessas pessoas, logo você não tem nenhum direito a nenhum serviço público, incluindo o saneamento básico. Logo, você não é parte da estatística. Então, veja, não é uma premissa do saneamento, não é uma premissa que o saneamento está excluindo porque gosta de excluir, porque quer excluir. Existe, lógico, empresa que faz um pouco mais ali de corpo mole, que não quer prestar o serviço, porque, por causa daquilo, por causa de etc. Mas, na grande maioria, a gente tem que parar para pensar que existe por trás decisões judiciais que estão excluindo essas pessoas. Então, a gente tem que olhar lá um pouquinho para trás. O saneamento, assim como energia elétrica, tá? Assim, por exemplo, como acesso a algumas outras utilidades públicas, transporte público, por exemplo, é só mais um das infraestruturas que está tendo pessoas excluídas das suas bases oficiais. Saneamento é só mais uma que está tendo. Se a gente olhar, por exemplo, para transporte público, para telefonia, essas pessoas também estão sendo excluídas. Então, não é uma exclusividade nossa, não é o setor do saneamento que é o grande vilão da história. Não, o setor de saneamento muitas vezes está cumprindo com regras estabelecidas pelo jurídico, né? Pelo judiciário brasileiro, estadual ou regional, tá? Logicamente, eu não quero isentar também aqui o setor de saneamento básico, porque ele tem culpa no cartório, senão a gente não estaria aqui falando de milhões de pessoas sem acesso, mesmo em áreas atendíveis. Mesmo em áreas atendíveis, são milhões de pessoas sem nenhum tipo de acesso e que também estão excluídas. Então, eu acho que isso está colocado, a gente tem essa deficiência, são milhões de pessoas excluídas do SNIS, do IBGE, são milhões de áreas rurais não contabilizadas. Todas essas soluções individuais, por exemplo, que eu e aqui nós, o Tata Brasil, somos amplamente a favor das soluções e somos amplamente contra a exclusão dessas soluções individuais dentro também dos sistemas. Porque se eu ficar falando de sistema centralizado, a sensação é que eu nunca vou chegar na meta imposta. Nunca vou chegar. Então, nós também somos muito a favor dessa inclusão que todo mundo concorda que está faltando. Não está nos sistemas. Então, eu acho que isso a gente precisa trabalhar cada vez mais, enquanto sociedade civil aqui presente, enquanto banco, né, BNDES aqui presente, enquanto academia, enquanto empresas. Acho que todos nós realmente precisamos estar ali em cima. E a gente tem esse novo marco legal. Então, só para finalizar, esse novo marco legal, não vou ficar falando, todo mundo conhece, a Letícia muito bem colocou, é estranho ter meta dentro de uma lei, é estranho ter meta dentro de uma lei, eu também super concordo com vocês. Ao mesmo tempo, ou é isso, ou a gente continua vivendo a inércia de que existem contratos sem metas, sem objetivos, sem nada. A partir dessa nova lei,
a gente acredita, e aí esse é um apelo que eu faço, eu não sei se tem gente de agências reguladoras aqui, ou acadêmicos, ou pessoas que trabalham com o tema, a gente vai ter que precisar mais ainda do que nunca das agências reguladoras, que é o braço da sociedade civil aqui fora. E a sociedade civil precisa entender que a agência reguladora está do lado dela, porque a gente, inclusive, do Trata Brasil, já fez pesquisas de opinião para entender, e as pessoas não entendem o que é uma agência reguladora. Ela não sabe por que a Arcesp existe, ela não sabe por que, por exemplo, que o Ares PCJ existe, ela não sabe, muitas das vezes ela não sabe. E dentro da lei está muito bem colocado, quem é da área jurídica entende muito melhor do que eu, e sabe do que eu estou falando, que essa meta imposta até 2033, que é um pouco, sim, inviável para muitos lugares do Brasil, mas ela deixa muito claro, vai ter até 2033 uma análise, pelo menos a cada 2, 3 anos desses contratos, pelas agências reguladoras e pelo ente detentor do serviço, que é o gestor público municipal. Então, as prefeituras, assim melhor dizendo, e as agências reguladoras vão ter que analisar os contratos e o andamento desses contratos. É como se o carro estivesse andando e eu tendo que olhar para o pneu toda hora, para ver se ele furou, se ele não furou, se ele esvaziou, se ele não esvaziou, e ter que ir arrumando com esse carro andando numa rodovia infinita. É isso, basicamente é isso. A gente tem uma meta muito esquisita, eu concordo, dentro da lei, mas está posta, a gente vai ter que cumprir com isso aí, senão a lei também não adiantou de nada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas dentro da lei que a gente está passando despercebido, que é justamente essa análise constante dos contratos, da prestação dos serviços. Caso contrário, a lei está muito clara, e eu convido a todos a darem uma olhada novamente, que é o seguinte: não está cumprindo o contrato no meio do caminho, acabou, tchau, passar bem, próximo, pode vir. Porque senão a gente vai continuar vivendo o que o setor de saneamento, mais especificamente, que é o que a gente está discutindo hoje, viveu por muitos anos, que tá lá, deixa o contrato rodando. Se tem uma pessoa com acesso ao saneamento hoje, daqui 30 anos tem 2, tanto faz, deixa rodando, não tem problema. E esse é o grande erro que a gente viveu até agora. Então, com os acertos e com os erros do novo marco legal do saneamento, eu acho que todas essas plataformas de informação, de novo, parabenizo o IAS pelo painel, a gente também tem o nosso, a ABS também está lá trabalhando, está todo mundo trabalhando em prol de fornecer informação. E eu encerro a minha fala com o seguinte: nós estamos vivendo uma era no mundo, não é só no Brasil, em que a informação ela parece ouro, ela parece uma joia, um diamante. Se você tem, você sabe do que está acontecendo. Quando você não tem informação, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo e a gente começa a reproduzir mentiras e atrás de mentiras. Felizmente, com o saneamento no Brasil, a gente tem essas informações sendo postas. Concordo, precisa de melhorias, precisa de ajustes, precisa de alguma mudança em metodologias, mas felizmente a gente tem. Caso contrário, hoje a gente estaria aqui discutindo sobre achismo, sobre umas experiências muito pontuais que cada um viveu durante toda a sua vida. Gente, obrigado novamente pelo espaço e fico aqui à disposição. Rubens, muito obrigado. Pessoal, a gente está achando o diálogo super rico aqui. A gente está passando um pouquinho do tempo, mas queria convidar quem puder ficar para estender um pouquinho. E eu queria resgatar um pouco com a Paula. Paula, se você talvez trouxesse uma amarração ali com conhecimento sobre os planos regionais de saneamento, algo a mais a colaborar com a discussão. Legal, não, super boas as contribuições, acho que esse é exatamente o gancho onde eu vejo muitas das falas, né? São essas várias escalas que a gente tem que olhar os dados. Então, colocar metas na lei que servem para os contratos, um pouco a fala da Letícia, né, que é muito interessante, mas a lei também, o marco legal também traz que essas metas têm que estar presentes nos planos regionais de saneamento. Esses planos devem ser a guia desses contratos, não querendo achar, né, que você coloca no papel do plano e está resolvido, mas é dentro desses planos que vai estar esse desafio de articular os dados que são gerais dessa escala maior, computados do SNIS, com dados que os municípios devem ter como política pública, não é?
o dado que tem que incluir os assentamentos urbanos informais e precários. São os municípios que são responsáveis por esse uso do solo, que são responsáveis por essa regulação, que tem que trazer esses dados, que tem que trazer para esse planejamento de atendimento, não só os dados que vêm das prestadoras, mas os dados que são do seu planejamento, que são do conhecimento do seu território. E esse é um desafio que a gente vê que, por exemplo, né, quando esses planos são feitos para subsidiar modelagens ou que incluem um número muito grande de municípios, eles não conversam muito entre os municípios. Você não consegue ver um planejamento regional de fato, com prioridades, com um olhar que deixaria esse acompanhamento social, do controle social, deixaria esse acompanhamento de metas um pouco mais factível, né, e transparente. Então, é esse diálogo do gestor público municipal com esse novo gestor regional, colegiado, como você, de fato, coloca e agrega dados que são dessa escala maior com a escala do diagnóstico, de escala de quem conhece o seu território. A gente vê isso como um fator importante, não querendo achar que o planejamento, o que colocar no papel resolve, mas é algo que amarraria e que eu acho que é um dos grandes desafios e algo para se observar nesse próximo ano, que tem esse prazo para esses planos estarem sendo elaborados. Então, não achar que alguns escritórios vão e fazem até trabalhos de campo, olham muito mais as redes, né? Essa possibilidade de implantação de redes, e não olha esse território de uma forma integrada, que é o que a lei traz. Os planos têm que conter essas áreas rurais, têm que conter soluções para isso. Então, parece que ficam segregadas, né? A parte da prestação, que vai ser algum tipo de concessão e que trata das redes um pouco mais tradicionais, e as soluções que são para esses núcleos ou que são para as áreas rurais, núcleos urbanos isolados, como quem vai tratar disso agora é outra instância, e não o mesmo planejamento, né? Mesmo que a prestação se dê de uma forma diferenciada. Então, acho que esse é um ponto de atenção em que o dado é um subsídio, mas ele tem que ser olhado nessas diferentes escalas. É isso que eu queria agradecer, esses comentários, essa participação, e achar que é um monitoramento que ele é constante, né? Obrigada. Obrigado, Paula. Também bastante interessante você trazer a parte dos planos e a importância de segui-los. Já caminhando para o fim da mesa, vou seguir a mesma ordem que a gente começou o evento. Queria convidar aí cada participante a 1 minuto, 2 minutinhos aí para uma fala final. Então, Tomás, começamos contigo. Maravilha. Bom, foi muito legal escutar todo mundo falar e os comentários. E o que está na minha cabeça para essa fala é justamente a noção, em paralelo a essa questão de aprimorar os dados continuamente, mas uma noção muito forte do que vem a partir dos dados, né? O propósito. O dado está aí para iluminar os déficits, iluminar por onde caminhar. Então, informações que vão indicar a criticidade da questão, a natureza da questão, e também informações que dão dicas de como talvez seja a melhor forma de resolver a questão em determinados locais, baseado nas condições. Então, acho que essa noção é muito importante, porque às vezes um dado, né, acho que isso bate com o que outras pessoas trouxeram aqui, um dado não preciso, mas que está falando que 63 milhões das pessoas no Brasil dependem de soluções individuais, já é um bom indicativo de que esse tipo de solução talvez seja um caminho mais viável para determinados contextos. Isso já é algo que é um insumo, um impulso para a formulação de políticas e daí, claro, quando você vai para formular num município quais as soluções, como eu vou resolver essa população nos distritos rurais ou numa região de ocupação em palafita, claro que você vai precisar fazer, como a Letícia trouxe, né? Você vai fazer estudos específicos, licitações para realmente entender e formular isso. Então, ter a noção
do propósito, para que o dado vai ser utilizado, é muito importante também nesse momento para direcionar os esforços e para ser algo que a gente atua agora, independente das lacunas existentes de informação. E é isso. Parabéns pelo trabalho. É um prazer estar aí na roda e discutir com vocês. Obrigado, Tomás. Vou engatar aqui com a Letícia. Por favor, Letícia. Bom, também foi um prazer ouvir as falas de todo mundo, né? Eu acho que são todos pontos muito pertinentes. E eu vou pegar aqui carona na fala do Tomás, também aproveitando um pouquinho do que o Rubens disse, né? Que é isso, um pouco... E a questão que a Paula trouxe do planejamento, né? Por que a gente quer esse dado? Como é que a gente vai usar? Quais são as limitações dele, mesmo que algum dia ele seja metodologicamente perfeito, né? Atuar sobre o dado, integrar ele com as políticas públicas e tornar as políticas públicas alimentadoras do dado, né? E aí, quando você faz o diagnóstico, por que ele não pode voltar para o dado? E o dado alimentador da política pública. Então, eu acho que tem um ponto aí trazido nessas últimas falas, que eu achei muito relevante, que é da integração dessa informação com, de fato, a implementação da política pública, né? E aí, qual é o nível de detalhe que eu preciso para cada tipo de implementação? É claro que, como o Américo falou, né? Eu tenho 150% num determinado de atendimento. Bom, isso evidentemente está errado, né? Mas eu consigo saber por esse dado que deve ter um atendimento bom, né? E aí, claro, eu acho que a questão da invisibilidade dos aglomerados subnormais das áreas rurais talvez seja o que a gente mais tem que prestar atenção, tanto no dado, quanto também nessas metas, né? E quando a gente fala de metas por contrato, e principalmente na meta de esgoto, quando a gente fala de 90%, quem são essas pessoas que estão fora do contrato e que estão nesses 10% que não estão na meta, né? E eu acho que isso é importante, e isso nenhum dado, nem nenhuma meta na lei vai nos dar. É política pública na veia e cobrança da sociedade civil, implementação por parte dos diversos governos em diversos níveis. Mais uma vez, obrigada, e foi muito importante e interessante estar aqui com vocês todos. Obrigado mais uma vez, Letícia. Américo, contigo. Ele ainda está aqui? Tá. Eu também queria agradecer, parabenizar os organizadores, agradecer a oportunidade de participar. Foi muito rico esse debate, foi muito rico mesmo. E eu só queria fechar, porque quando a gente vê um país onde existe ainda 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água e mais da metade não tem acesso ao esgoto sanitário, isso demonstra que nossas políticas não deram certo, tá certo? Na verdade, nós falhamos. Então, a gente precisa, eu acho que todo o impulso de alterar as políticas atuais é fundamental. Agora, me preocupa também, eu acho que eu vou só me restringir isso, que, por exemplo, quando você vê a parte de regionalização do saneamento agora, que não leva a considerar, quer dizer, precisa ser integrado, essas políticas de saneamento, elas não podem ser pensadas, o saneamento sempre foi pensado de uma forma estanque, né? Eu trabalhei durante 30 e tantos anos, né? É uma coisa estanque, ninguém se relaciona com outra. Precisava integrar, é fundamental integrar a política sanitária com outras políticas, né? E isso me preocupa, que eu não estou vendo isso acontecer, tá certo? Políticas de uso e ocupação do solo, política de recursos hídricos, né? Outras políticas fundamentais de renda, né? Essas políticas têm que estar integradas à política de saneamento, né? E quando a gente vê, por exemplo, a regionalização, por exemplo, de São Paulo, onde você pega uma base operária de uma empresa e coloca isso dentro de uma coisa só, quer dizer, você perde toda essa integração dessas políticas, né? Então, eu acho que a gente precisava ter essa preocupação um pouco maior nessa nova fase, né? Nessa nova modelo agora de políticas públicas novas agora que a gente está tentando implantar. Era basicamente isso. Muito obrigado a todo mundo e parabéns novamente aos organizadores. Obrigado, Américo, mais uma vez. Rubens, quer completar sua fala? Sim, obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite.
estou com o Américo nessa. Se a gente tem milhões de pessoas sem acesso ao serviço, em áreas atendíveis, fora aqueles que não estão na conta, alguma coisa deu muito errado. Precisa de mudança, sim. Bom, fico aqui à disposição no Trata Brasil. Nosso site, nosso painel também está lá para ajudar todos que precisarem. E é sempre um prazer estar falando com vocês aqui, Maru, Eduardo e Tomás. Um abraço a todos. Muito obrigado. Paula, alguma palavra final também? Queria só agradecer as contribuições e debates aqui dessa mesa e reforçar o convite de conhecer um pouco essas plataformas, olhar nossa publicação Saneamento 2021, e acho que esse monitoramento desses desafios e formas de ação dentro desse novo tabuleiro que a gente está chamando do marco legal, dos territórios, das regionalizações, é algo que é fundamental. Então, levantar esses pontos para essa atuação contínua é muito importante. Acho que o debate foi rico para isso. Obrigada. Bom, não querendo me estender muito também, então eu agradeço a todos os convidados. Reforçar que a gente quer somar com essas ferramentas, então reforçando o convite da Paula para acessá-las, para ver. Acho que a maior que a gente quis trazer é realmente reunir essas legislações num local só, tentando trazer essa dimensão dos dados e desses desafios aí que a gente tem pela frente. Queria agradecer a todos mais uma vez e acho que a gente pode encerrar agora a mesa e agradeço muito também a audiência aqui da sala. Até logo a todos. Obrigada, gente. Até logo.